Olá, pessoas lindas e conscientes, pessoas abençoadas, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Eu venho hoje aqui falar com vocês sobre Salmos 2, conforme eu disse ontem. Vamos fazer uma reflexão, vamos fazer um estudo sobre esse salmo que mostra a supremacia do Deus Todo-Poderoso, o quão Ele é poderoso, o Criador de todas as coisas. Vamos lá então, Salmos 2. Começa com uma pergunta. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra a seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Poderosa essa palavra, né, gente? Para muita reflexão aqui, porque aqui Deus está dizendo, né, que os rebeldes, os ímpios, muitos se revoltarão contra a Deus, mas no geral Ele está falando com essas pessoas que decidiram seguir o seu próprio caminho, que se revoltam contra a Deus, que não querem seguir a Deus, obedecer a Deus. Sacudir as algemas, sentem-se presos e querem se livrar e odeiam a todos que seguem a Deus e toda a criação de Deus. Na tradução online que eu encontrei diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Em vão, porque contra Deus nada prospera. É em vão tudo que o mal, o perverso, o maligno faz aqui nessa terra. É em vão, porque o reino de Deus, Ele está lá no reino, sentado lá só olhando e rindo desses seres. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa desses seres. E em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqueles que buscam em Deus, que creem em Jesus, o seu ungido de Deus. Jesus aqui no caso está falando o ungido. Todo aquele que ama Jesus, que aceita Jesus e segue seus caminhos. Os ímpios, os perversos, vêm para tentar destruir, mas não há o que eles façam. Deus está lá de cima, no poder, rindo deles, falando: vocês estão fazendo isso, planejando isso, nada disso prosperará, porque eu é que mando em tudo e em todos, vocês estão debaixo dos meus pés. Então Deus está lá rindo desses seres que acham que por próprio poder deles, eles conseguirão algo. Fala dos governantes, dos que estão no poder, principalmente porque usam deste poder. Eu lembrei inclusive desse caso há pouco tempo que aconteceu, até gravei um vídeo aqui falando sobre isso,
o tal do Jairinho. Hoje eu assisti uma reportagem com a ex desse Jairinho, com o Roberto Cabrini, e ela conta tudo. Vê como as coisas são. Quantos desses seres já vêm fazendo essas coisas, cometendo iniquidades? Quantas crianças já não morreram injustamente, sem ninguém nem saber que foram esses seres com que a pessoa estava convivendo, que fizeram isso, dominadas pelo Satanás, permitindo serem dominadas pelo mal e agindo dessa maneira perversa. Nada fica impune aos olhos de Deus. E Ele já mudou o mundo espiritual. E eu falo isso com toda a propriedade porque eu tive uma época relacionamento com uma dessas pessoas, e eu falei numa conversa, eu falei sobre isso. Lógico que na época eu não sabia que essa pessoa era também uma pessoa perversa, que era também uma pessoa que tem do espírito maligno dentro dela e não do Espírito Santo de Deus. E ela mesma confirmou, essa pessoa falou: é verdade, isso que você falou, o mundo espiritual já foi mesmo mudado. Eles sabem. Quantos anos que eles vêm fazendo o que vêm fazendo? Imagina um caso desse antigamente, quem que ia falar de uma psicopatia, de um transtorno narcisista, de uma perversidade? Hoje estão dando nomes aos bois, hoje estão dando nomes, estão identificando como pessoas que são perversas e que sabem o que estão fazendo, planejando tudo. Eu vou deixar aqui a entrevista, tá? Para vocês assistirem essa entrevista com a ex-namorada dele. Ela viveu com ele durante 6 anos e entre indas e vindas, lógico, né? Porque com esses seres não existe uma coisa fixa, concreta. Do começo ao fim, nós que temos já consciência sobre esse tipo de transtorno, ela descreve ali todos os traços de um psicopata. E no final, o entrevistador fala sobre isso e ela diz: hoje eu vejo sim ele como sendo provavelmente um psicopata. Por quê, gente? Tudo se encaixou. Ele já fez isso com os filhos dessa mulher, essa namorada que ele teve, principalmente com o filho. Parece que o negócio dele é com meninos, porque ela também tinha um filho e uma filha, não dele, e ele também fez coisas, diz que o filho lembrou, agora parece que a criança tem 8 anos, que um dia deu remédio para a filha e para a mãe, que é a ex-namorada, dormir enquanto ele pegou a criança e pisou em cima da criança. Imagina, poderia ter sido essa criança também que teria morrido ali com uma hemorragia interna e nunca ninguém ia desconfiar. Mas Deus está fazendo justiça. Mudou o mundo espiritual, agora é assim, ó, tudo que vocês fizeram até aqui, nunca ninguém ficou sabendo, né? Pois então agora, ó, acabou. Agora minha mão tá sobre a terra, meus anjos já foram enviados para lá. E agora os meus filhos amados, minhas filhas amadas receberão a recompensa e tudo será restituído na vida deles. No caso de vocês perversos, malignos, que até então estavam encobertos, eu estou arrancando todas as máscaras, todas sem exceção. Então, Jairinho, acabou. Jairinhos, quantos nesse mundo existem hoje vendo isso, porque é algo mundial, onde o mundo inteiro está sabendo o que aconteceu. Quantas mulheres que podem estar num relacionamento que eles adoram, mulheres com filhos, solteiras, um prato cheio, porque normalmente são mulheres carentes, que estão em busca de um relacionamento, e aí eles já abrem o olho em cima. Alguns têm coisa com mulher, outros com meninos, né? Meninos, meninas, e vão ali, se aproximam e acabam tendo relacionamento. 3 meses, gente, 3 meses. Essa mãe ainda ninguém sabe. Pra mim, hoje, vendo todo o restante, a pessoa fica cega, a pessoa não enxerga, porque eles fazem, vocês sabem como eles são, faz uma imagem tão linda. Você vai ver na entrevista, essa ex fala, ele tinha esse lado bom também, mas tem um momento que ele estava ali, que ele esquecia de tudo, tá possuído, né? Mas se permite. Eles têm consciência, né, do que eles estão ali fazendo e se permitem, porque senão nunca iria acontecer esse tipo de coisa. Uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus, uma pessoa boa, ela não se permite fazer isso e ser guiada por Satanás, porque tudo planejado. Imagina, dar remédio calmante, parece até que deve ter sido alguma coisa meio de veneno, porque ela ficou durante uma semana mal. Gente, isso não é brincadeira. Agora, vocês acham que esses seres vão ficar impunes? Não. Vários Jairinhos aí, ó, todos sendo expostos. Quantas mulheres estão vendo esses vídeos, essas reportagens, essas notícias no Brasil,
e podem estar com um desses dentro da própria casa e pode estar passando por coisas aqui ou ali e a pessoa já vai falar, será? Siga a sua intuição, porque essa ex, ela nunca imaginou que o que foi feito antes teria sido planejado por ele. Hoje, com todas as evidências, com as babás, com todas as evidências que foi ele, porque ele já fez isso com outras pessoas anteriormente, eles seguem um padrão, eles não mudam, eles só mudam de vítimas e de endereço. É a única coisa que eles conseguem mudar nessa vida. Uma hora a casa cai. Agora achou que ia ficar impune, que ia fazer e continuar fazendo isso? Com quantas outras crianças? Que todos hoje possam realmente ver que esses seres existem, que eles são malignos, que eles fingem ser o que eles não são. Não vá pela aparência, não vá pelo que eles te oferecem, porque Satanás faz isso. Ele engana, ele mente, ele finge ser um anjo, quando na verdade é o próprio demônio. Mas Deus em sua palavra, ele diz, de lá dos céus, ele ri desses que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E todos os que seguem a ele, que amam a Deus, que são filhos e filhas amados de Deus. Ele diz, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E ainda Deus, com toda a sua misericórdia, ele ainda diz aqui, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, sejam prudentes, sigam o caminho de Deus, aprendam com os seus erros, com a justiça, com os juízes da terra, com aquilo que está sendo feito na vida de vocês, aprendam com isso, sejam prudentes, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, tendo respeito, obediência a Deus, se alegrar nele, mas sempre com respeito, não brincando com as coisas de Deus, com Deus, tendo temor, tremor a ele. Porque ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Beijai o filho. Deus diz que todo aquele que aceitar ao filho dele será aceito por ele. Aquele que rejeitá-lo também será rejeitado por ele. Porque é dentre em pouco que lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Deus ainda tem misericórdia e diz, ainda há tempo de vocês, malignos, perversos, se arrependerem. Pedir a misericórdia de Deus, se arrependendo, pedindo perdão a Deus por seus pecados, para que você não receba de toda a ira de Deus sobre a sua vida. E em Romanos 1:18, eu vou ler aqui até o final, vocês vão ver claramente o que Deus diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, a natureza, os animais, tudo que Deus criou. Não tem como dizer que não existe um Criador, que não foi Deus. Está desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Muitos sabem, todos sabem, na Bíblia mesmo diz, até os demônios tremem e sabem da existência de Deus. Todos sabem que Deus existe, está na criação. Não tem desculpa. Aqui diz, tais homens são por isso indesculpáveis. As evidências estão ao todo nosso lado. Aonde vamos, vemos a natureza, a criação divina. E mesmo assim, muitos preferem ignorá-lo, rejeitá-lo e fazer o mal, seguir o próprio caminho, se permitindo ser usado pelo opositor de Deus. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos e mudaram a glória do Deus
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, e qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então, gente, no fim ele diz: bem-aventurados, felizes aqueles que se refugiam em Deus, que buscam em Deus, que se entregam a Deus, que se humilham a Ele, que pedem perdão, que têm tremor a Ele. Esses sim estão debaixo de suas asas protetoras. Ainda tem tempo. Deus ainda pode ter misericórdia de você se Ele sentir verdadeiramente o arrependimento do seu coração. Só tem esse caminho, caso contrário vocês já estão destruídos debaixo dos pés de Deus, porque nada fica impune aos olhos do Senhor. E Ele já mudou o mundo espiritual, nós já estamos vendo diante dos nossos próprios olhos o que Ele tem feito aqui. A justiça já está sendo feita aqui na terra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque somos todos pecadores, mas aqueles que buscam a Ele, que são obedientes a Ele, que seguem o seu caminho, nesse sim, podemos nos alegrar, pois nos refugiamos nele. E Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida daqueles que dependem dEle, que buscam nele, que amam a Ele. Espero que essa palavra tenha abençoado ainda mais a vida de vocês, que vocês possam levá-la adiante para abençoar outras vidas também, compartilhando. Deixe seu like se gostou, deixe seu comentário também se você tiver algo para acrescentar, algo edificante, para que outras pessoas possam vir e conhecer um pouco mais também da palavra de Deus. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Deus tem usado a vida de vários seguidores aqui para falar profundamente ao meu coração. Eu tenho crescido mais e mais, aprendido com vocês. E assim Deus faz, Ele multiplica, Ele usa a vida de todos aqueles que estão dispostos a serem usados e que nós possamos conhecer mais e mais do Teu poder, da Tua soberania, da Tua paz, do Teu amor que excede todo entendimento. Que todos nós possamos ser ungidos do Senhor, escolhidos do Senhor, para levar mais adiante ainda a palavra dEle e que mais e mais pessoas possam aceitá-lo e voltar aos caminhos dEle, para que elas também possam ter a salvação eterna. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até amanhã com Salmos 3. Tchau, tchau!